Olá, pessoal! Na aula anterior, nós iniciamos os estudos do encontro vocálico e o encontro consonantal, tá? Mais uma parte aí da nossa gramática importante para vocês aprenderem. Nós vamos hoje aprender, reforçar a como identificar esses dois tipos de encontro. Vamos lá? Encontro vocálico. O que é um encontro vocálico? Primeiro, você tem que se recordar quando se fala vocálicos, vem à sua mente vogais, correto? O encontro vocálico, o que é o encontro vocálico então, professora? Primeiro você tem que se recordar das vogais, né? As 5 vogais do nosso alfabeto, A, E, I, O, U, e entender que, como nós já estudamos anteriormente, uma palavra ela é formada de letras e formada de sílabas, ok? Essas sílabas, quando a palavra ela é separada em sílabas, essas vogais, esse encontro de vogais, eles podem ficar em uma mesma sílaba ou em sílabas separadas, ok? Como nós temos aí, vocês estão acompanhando os exemplos, né? A palavra aula, feijão, leite, Paraguai, noite e moída. Nós percebemos que ao separá-las, algumas vogais vão ficar juntas e outras vogais não ficarão juntas. Mas isso aí já é uma outra parte que nós vamos aprender agora a identificar. Porque os encontros vocálicos, eles podem ser classificados em 3. Vamos ver? Primeiro encontro, antes de entrar na classificação, eu quero mostrar isso na prática para vocês aí. O que foi feito aí? As palavras elas foram escritas separadas, elas foram separadas em sílabas. Então, na palavra feijão, lembra da dica que eu dei para vocês separarem a sílaba de uma palavra, da palminha? Feijão. Vocês podem observar aí que o E e o I ficaram juntas e o ão, o A e o O ficaram juntos, né? Na próxima palavra, nós temos aí a separação silábica da palavra leite. O E e o I ficam juntos numa mesma sílaba. Então, aí nós temos um encontro vocálico. Na palavra Paraguai, há algo diferente nessa palavra. Paraguai. Observem que, ao contrário das palavras anteriores, feijão e leite, Paraguai ficaram juntas em uma mesma sílaba 3 vogais, o U, o A e o I. A palavra moída, moída. Ao separar a palavra moída, 2 vogais não ficaram juntas na mesma sílaba, mas ficaram separadas, em sílabas separadas. Na palavra saguão, saguão, as vogais U, A e O ficaram juntas em uma mesma sílaba. E a palavra ruído também, como a palavra moída, as 2 vogais ficaram em sílabas separadas. Agora sim, nós vamos para a classificação. Como assim, professora? A classificação. De acordo com esse agrupamento de vogais, quando ficam 2 numa mesma sílaba, ou vogais em sílabas separadas, ou quando se ajuntam 3 vogais em uma mesma sílaba, elas recebem nomes específicos. Vamos ver? Vocês estão visualizando aí alguns exemplos, né? As classificações dos encontros vocálicos. Quando é que eu classifico um encontro vocálico como ditongo? Para esse encontro ser denominado ditongo, essas 2 vogais, elas têm que ficar juntinhas, tá? Elas devem ficar juntinhas em uma mesma sílaba, como é o exemplo da palavra feijão. Observem vocês que na palavra feijão, o E e o I ficaram juntos, né? E as vogais A e O também ficaram juntas. Da mesma forma, na palavra leite, o E e o I permaneceram juntos na mesma sílaba. E na palavra mamão, o A e o O
permaneceram juntos na mesma sílaba. Então, só revisando ditongo para que haja a união aí, a classificação de um encontro vocálico ser denominado ditongo, é necessário que as duas vogais fiquem juntinhas na mesma sílaba. Próxima classificação são os hiatos. Os hiatos, eles têm uma característica diferente aí, olha só. É o encontro de duas vogais que ficam em sílabas separadas. Por isso que é importante lembrar, desde os estudos da unidade 3, que eu venho conversando com vocês e falando, que é importante vocês se atentarem para a separação silábica. Caso você faça uma separação errada da palavra, você corre o risco de classificar essa palavra como encontro vocálico errado. No caso da palavra moída, o i ele não fica junto do o, né? Duas vogais que se separaram. Na palavra saúde, o u também não ficou junto da vogal a. E na palavra roído, o i também não ficou junto da vogal o. Então, dica, fiquem espertos nessa classificação. Observem atentamente a separação silábica para que você, de fato, consiga fazer a classificação em relação a esses encontros vocálicos. A próxima classificação são os tritongos, né? Tritongo, já está dizendo, a palavra já recorda três, ou seja, o encontro de três vogais em uma mesma sílaba. Que nós temos como exemplo aí, Paraguai, Paraguai. O U, o A e o I, eles não se separam, eles permanecem em uma mesma sílaba. Temos também o exemplo da palavra Uruguai, Uruguai. Quando você pronuncia separadamente, são três sons. Uruguai. O U, o A e o I, essas três vogais, elas permanecem em uma mesma sílaba. Então, nós temos aí a classificação de um tritongo, né? O encontro de três vogais numa mesma sílaba. No caso também a palavra saguão. Saguão. As três vogais ficaram juntas aí, o U, o A e o O. Na palavra enxaguei, enxaguei, você tem também aí o encontro de três vogais numa mesma sílaba. E na palavra quais, que é uma palavra que é um monossílabo, né? Ela não se separa, nós também temos aí três vogais juntinhas, que são as vogais U, A e I. E é isso, pessoal. Primeiro, você deve identificar o encontro vocálico, né? Em relação aos encontros vocálicos. Vamos revisar. Primeiro, você deve identificar os encontros vocálicos. Na sequência, você deve classificá-los. E essa classificação, elas podem ser... A palavra pode ser um ditongo, di, né? Lembra dois. Pode ser um hiato ou pode ser um tritongo. Ditongo, duas vogais numa mesma sílaba. Hiato, vogais separadas, em sílabas separadas. E o tritongo, três vogais numa mesma sílaba. Agora nós vamos para o próximo encontro, o encontro consonantal. Quando a gente fala essa palavra encontro consonantal, já lembra o que lá na gramática? O nosso alfabeto. Porque o nosso alfabeto, ele é composto de vogais e também de consoantes, certo? O encontro consonantal é o encontro de duas consoantes que podem estar juntas numa mesma sílaba ou em sílabas separadas. Importante lembrar aqui, não quero que vocês se confundam, porque esse conteúdo sobre dígrafos vocês vão estudar em um outro momento. Cuidado, porque para duas consoantes ser classificadas como encontro consonantal, você deve ouvir o som das duas letras, tá? Como no caso, a palavra frita. Frita. Quando você pronuncia a palavra frita, você consegue ouvir o som do F e do R.
Ao contrário, se você falar a palavra osso, quando você pronuncia a palavra osso, você ouve o som apenas de um S, tá? Mas na palavra osso, eu não coloquei no material aí, mas eu queria já diferenciar para vocês, porque sempre causa essa complexidade, essa dificuldade com palavras com RR, SS e outras letras mais que, embora são consoantes, né, mas não são classificadas como encontro consonantal. Aí já é uma outra parte da gramática, eu não quero que vocês confundam, mas é importante que vocês saibam dessa característica aí. Para ser classificado como encontro consonantal, você deve observar, você deve se atentar ao som das duas consoantes. Como no caso que vocês estão acompanhando no exemplo aí, na palavra classe. Olha o que eu falei anteriormente, em classe, classe, você ouve o som do C e do L? Se você respondeu sim, ok. O C e o L, eles são encontros consonantais. Agora, o SS não é um encontro consonantal. Por quê? Quando você pronuncia classe, você só pronuncia um S, tá? Mas não se preocupem, que isso aí já é um assunto para um outro momento. Na palavra Atlântico, nós temos sim duas consoantes juntinhas aí, que são as consoantes T e L, tá? Então, nós temos aí um encontro, né? A junção, duas consoantes juntinhas. Na palavra professor, tá? Cuidado aí também, professor, né? Na palavra professor, quando você pronuncia a palavra professor, você consegue ouvir o som do P e do R, né? Então, você tem aí sim um encontro consonantal. Já o SS não é classificado como encontro consonantal. Ok? Continuando, nós temos aí, vocês vão estar visualizando no material que está sendo exposto para vocês, que nós temos aí uma lista, né, de alguns encontros consonantais mais comuns na nossa língua portuguesa, que são eles o P e o R, tem um exemplo, né, os exemplos, prato, o T e o R, trio, trem, trator, né, o F e o R, fruta e outras palavras mais, o Q, o G e o R, gruta, grossa, grampo, o B e o R, brasa, o V e o R, livro, o P e o L, temos o exemplo aí da palavra plural, o T e o L, né, Atlântico, o F e o L, flor, o encontro aí o G e o L, o globo, a palavra globo, o B e o L, com o exemplo aí da palavra blusa, e o V e o L com a palavra Vladimir. Então, se vocês tiverem a curiosidade, forem pesquisar, vocês verão que são inúmeras palavras com esses encontros vocálicos que foram mencionados aí, ok? Então, não se esqueçam, encontro consonantal, perdão, pessoal, encontro consonantal, encontro de duas consoantes. E só é classificado como encontro consonantal se você consegue ouvir o som dessas duas consoantes, ok? E, para finalizar, né, vocês vão aguardar, amanhã nós teremos a nossa aula ao vivo e nós estaremos reforçando esse conteúdo aí com mais exercícios. E até a próxima aula. Bons estudos!